Fala galera, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente vai mostrar o ponto turístico mais famoso aqui de Rio Gallegos, que é o barco Marjorie Glen. Ele é um barco que está encalhado aqui numa praia da Patagônia. E a gente vai mostrar um pouco da história dele, uma história de preguiça e erro humano. De como ele veio para aqui, como ele foi importante para a Argentina nas guerras das Malvinas. Então Isso aí. Vamos lá ver esse vídeo. Se inscreve no canal já e segue a gente também lá no Instagram, @Estrada Bonita. Ó galera, a gente tá no caminho agora para ir lá mostrar o barco que eu acabei de falar para vocês. A gente teve mais uma surpresa faunística no meio do caminho. Que a gente viu flamingos, era um dos poucos animais ainda que faltavam pra gente assistir, pra gente ver. E é um lugar bem improvável ainda, tipo, tem muita casa em volta, aí eu tava aqui olhando assim e falei, flamingo! É tipo uma lagoa que não tem muita coisa em volta. Vou mostrar ele um pouquinho pra vocês aí. Olha lá. Mostra aí, Gabi. Ó, lá no meio do rio, da lagoa. Quem sabe a gente consiga vir depois com a câmera aqui. E daí a gente filma mais perto. Pra vocês eles devem Isso ficar aí. meio direto aqui. Que Diferente dos outros que a gente viu. Esses são bem rosinha, né? São bem é um rosa diferente, não é um rosa pra cor salmão, assim. Aquele rosa igual a gente bebê, vê. assim. É um rosa bebê, muito lindo. Bem rosinha. Que legal, cara. Que louco, velho. Muito massa. E a gente ficou triste na Península de Valdez porque não conseguiam ver. É porque eles estavam do lado que tava fechado. Tava fechado. Mas agora a gente eles viu. estão aqui. A gente vai botar melhor as imagens aí se a gente conseguir filmar. Então galera, agora a gente tá aqui em outro lugar. Desculpa um pouco do vento se fizer barulho, mas é que o vento aqui tá aproximadamente 50 km por hora. Nossa mão tá quase congelando, então tá bem frio, mas a gente vai mesmo assim mostrar aqui pra vocês. Esse cabo que vocês estão vendo aqui atrás, na verdade é onde o Rio Gallegos deságua. Então aqui ele se encontra com o mar. Esse cabo é chamado Cabo Bom Tempo, ou em espanhol Cabo Buen Tempo. E isso não se deve ao fato de aqui ter bons tempos. Inclusive aqui é um lugar perigoso. Já teve acidentes com barcos aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas esse nome se deve porque há muito tempo atrás um capitão de uma corveta inglesa caiu do barco e acabou se afogando, acabou morrendo aqui. Ele foi resgatado por alguns pescadores da região e foi enterrado aqui exatamente nessa praia que a gente está. Em algum lugar aqui, provavelmente a gente já pisou em cima dele. O sobrenome desse capitão era Fairweather, que em inglês é bom tempo. Então por isso esse cabo acabou levando o nome dele, acabou sendo batizado em homenagem dele. Exatamente aqui é onde o Rio Gallegos termina, desde lá do interior da província de Santa Cruz, ele vem vindo até aqui e aqui ele encontra o mar. Eu só virei para trás aqui, vocês já estão vendo outra imagem atrás. Esse atrás aqui é o naufrágio do barco Marjorie Glen. Ele foi um barco construído na Escócia e ele se destinava ao transporte de carvão. Pouca gente sabe um pouco da história desse barco, o pessoal geralmente passa aqui e não conhece muito bem a história, apesar de que agora eles colocaram um pouco ali contando sobre o que aconteceu com esse barco. Mas ele era um barco que transportava carvão e numa dessas viagens onde ele estava vindo entregar esse carvão aqui em Rio Gallegos, por causa do atrito do carvão que tinha no porão, acabou começando um incêndio em alto mar. O capitão na época ele era meio preguiçoso, assim, realmente o problema do barco foi erros humanos e preguiça. Ele acabou pedindo para os marujos que estavam no barco ali para apagar o fogo com água, o que não deveria ser, né? Porque a água não tem o poder de apagar muito fácil o fogo dentro do carvão. Acabou que ele aparentemente parou de vir fumaça e ele falou, então o fogo deve ter apagado. E aí continua a viagem. Quando ele estava bem chegando aqui, entrando no porto de Rio Gallegos, bem aqui pertinho, ele deu falta de 2 marujos dele, 2 tripulantes do barco. E logo depois foi seguido por uma explosão. Essa explosão causou por causa da quantidade de gás que tinha dentro do porão. Como o porão era fechado, para não ter justamente esse problema de se alastrar um fogo, 2 escotilhas que tinham nos lados do navio explodiram por causa dessa pressão desse gás e ele acabou encontrando o corpo desses 2 marujos dentro do porão do navio. E aí começou um incêndio de grandes proporções. Quando essas 2 escotilhas explodiram e eles acabaram encontrando o corpo desses marujos, desses tripulantes, eles trouxeram o corpo para cima, chamaram alguns médicos aqui da cidade de Rio Gallegos, mas o oxigênio entrou no porão. Então, onde antes não tinha oxigênio, o fogo se alastrava muito mais lento e logo depois, quando o oxigênio entrou, esse fogo ficou praticamente descontrolado. Aqui na costa vieram 2 barcos do Chile tentar apagar, então começaram a jogar muita água dentro
do navio para ver se esse fogo apagava. Teve sucesso, 2 dias depois que eles encontraram os corpos desses tripulantes, o fogo apagou, porém o navio ficou inútil. Até hoje eles não sabem muito bem qual é o motivo desse navio ter vindo parar na costa. Alguns dizem que ele foi trazido pelas marés, como eu falei, Rio Gallegos tem uma variação muito grande de marés, mas muitos também dizem que ele foi trazido para cá de propósito. A importância desse barco ainda estava por vir. Em maio de 1982, esse barco, Marjorie Glenn, foi usado como alvo dos bombardeiros A4 Skyhawk, da Força Aérea Argentina, quando eles testaram um novo tipo de ataque a um alvo. Então, eles bombardearam esse barco num tipo de treinamento que ficou conhecido como ataque a voo rasante. Esses aviões eles vinham numa velocidade muito alta, de 900 km por hora, a 5 metros do solo. Então, eles vinham muito baixo, bem rasante, a uma velocidade extremamente alta. Foi a primeira vez na história que bombardeiros voaram tão baixo e tão rápido em toda a história da aviação mundial. Esse era o único jeito que a Força Aérea Argentina tinha para bombardear os alvos ingleses, porque a qualidade da marinha inglesa até hoje uma das melhores do mundo, e era a única forma que eles tinham de burlar esse sistema de rastreamento. Então eles tinham que chegar perto do navio muito rápido e muito baixo, para depois que eles atacassem eles conseguissem sim desviar e voltar para o lugar de onde vieram. Esses aviões que treinaram aqui, eles saíram de Rio Gallegos alguns dias depois, então esse também é uma outra história muito incrível, porque eles fizeram o treinamento aqui, menos de um mês depois eles já estavam saindo de Rio Grande, que é uma cidade mais ao sul que a gente vai mostrar nos próximos vídeos, para atacar o HMS Invincible, que era um navio inglês, um buque inglês. E na verdade ele era um porta-aviões e tem uma história um pouco controversa, porque os argentinos dizem que eles conseguiram acertar, que é a versão mais aceita assim na história mundial, e porém os ingleses falaram que os argentinos nunca conseguiram acertar um míssil sequer no HMS Invincible. A verdade é que o HMS Invincible não participou mais da guerra, então provavelmente ele ficou sendo arrumado em algum lugar. Então a maioria dos historiadores aceitam que o HMS realmente foi acertado pelo menos por um desses aviões que treinou aqui no Marjorie Glenn. Ó galera, como eu falei pra vocês, ele foi construído na Escócia, por um estaleiro lá da Escócia e tal, e ele se destinou durante todos esses anos a transporte de carvão, né? Então ele tem esse porão bem grande que a gente mostrou pra vocês, e mais ou menos até essa parte aqui que pega o leme, abaixo disso era o transporte de carvão. Ele era um barco à vela, então ele tinha esses pilares que sustentam a vela, eu não sei o nome técnico disso, mas aqui dá pra ver que um deles caiu, ó. Então esse aqui é uma das partes do barco que caiu com a deterioração do tempo e tal. E aqui atrás também dá pra ver o leme e um pedaço de alguma coisa ali que tá pendurado há muito tempo, deve ser. Ó galera, e exatamente nesse lado, né, o lado que tá contrário ao mar, dá pra ver alguns pedaços de fragmentos que as bombas que os aviões soltaram deixaram no barco. Então esses pedaços mais grandes aqui a gente vai mostrar pra vocês são os estragos que a bomba fez no casco do navio. Os aviões que estavam treinando aqui para ir atacar o barco inglês das Ilhas Malvinas. Então pessoal, aqui eles também têm uma pequena estrutura onde eles informam, tem algumas informações a mais sobre o barco, sobre a história do barco, mas também eles colocaram aqui uma homenagem aos pilotos caídos, né, na Guerra das Malvinas. Então, os pilotos que treinaram aqui, como a gente contou pra vocês a história, né, fizeram esse treinamento aqui no barco e que acabaram perdendo as suas vidas na Guerra das Malvinas.
Aqui tem a informação de todos eles, né? A história é um pouquinho de cada um. E essa homenagem também, que é um lugar aqui por toda a cidade. Na verdade, a gente encontra lugares de homenagem e de recuerdo, né? Recuerdo. A gente fica aqui confundindo o espanhol. Lugares onde, de memória mesmo, essas pessoas que deram suas vidas pelas Ilhas Malvinas. Então, galera, para chegar até aqui são mais ou menos 30 quilômetros de Rio Galegos. É uma estrada tranquila, só que tem 5 quilômetros de rípio e ele não está nas melhores condições dele, mas está transitável. Eu acho que até na chuva dá para andar de boa. E é uma estrada bem legal, tem uma paisagem bonita assim, só que não tem nenhuma estrutura. Então, se você está com o tanque vazio, dá uma enchida no tanque para vir aqui, que para você não passar nenhum apuro. A entrada é gratuita porque ele está aqui numa área pública. E vale a pena, se você estiver em Rio Galegos, vir aqui sim. E tem o estacionamento aqui, dá pra ver que o nosso carro tá ali no fundo, ali é o estacionamento. E se você tá vindo com um carro que não tem condição 4x4 e tal, não tem pneu bom, não entra aqui dentro porque as pedrinhas são bem grandes e quando a gente chegou tinha um carrinho pequeno atolado e a gente foi lá ajudar ele a sair. Então se você vem, fica parado no estacionamento mesmo e vem a pé aqui ver o barco, que é mais seguro pra você. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo sobre o barco Marjorie Glen. Espero que vocês tenham gostado dessa história, essa história bem curiosa aqui, que pouca gente conhece, até o pessoal da região não conhece muito. Mas é um lugar bem legal que vale a pena vir, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta ali o que você está achando dos nossos vídeos. E se inscreve no canal se você não é inscrito, isso ajuda muito, muito, muito a gente, vocês não fazem ideia. E também segue a gente lá no Instagram, @estradabonita, né? Isso aí!